conto desta semana fala sobre Laila, que passou a vida esperando. Esperou que o amor falasse, que o marido a incendiasse, que os filhos lhe dessem um sentido. Agora, o silêncio da casa a confronta com uma pergunta que nunca ousou se fazer. E se o fogo que a mantinha viva sempre estivesse estado em suas próprias mãos? Laila sempre soube do brilho. O primeiro que conheceu não estava nas moedas ou no sol, mas dentro dela. Era uma coisa quente, dançante, que a fazia ver história nos padrões dos tapetes que tecia, música no som do mercado e promessa nos olhos de Amir. Quando ele a olhava, atravessando a poeira do armazém, aquele brilho interno dela respondia, pulsando como um segundo coração. Era uma conversa silenciosa, perfeita e completa. Por anos, Laila acreditou que bastava essa conversa, que o próximo passo, a palavra, o gesto, viria dele. Afinal, era a ordem natural das coisas, pensava. O homem declara, a mulher acolhe. Ela esperou, teceu sua esperança nos fios de lã colorida, cada ponto um dia a mais. Viu as estações passarem pela janela da tapeçaria e com elas a expressão de Amir se tornar mais pesada, mais distante. Seu brilho interno começou a sentir frio. Ele está se preparando, dizia a si mesma, alimentando o fogo com essa lenha frágil. Precisa se sentir digno. A passividade no início era doce, era parte do ritual do amor. Com o tempo, tornou-se um hábito e depois uma prisão de algodão. A família falou em arranjos. O mercador Farid era um bom homem, estável, sério, amável. Farid a viu, admirou sua beleza quieta e suas mãos habilidosas, e a pediu em casamento. Laila olhou para a porta como se esperasse que, naquele momento exato, Amir irrompesse, heróico e tardio. Só o silêncio entrou, e ela, acostumada a esperar por uma iniciativa que nunca vinha, aceitou. Disseram sim por ela. Ela repetiu o sim com os lábios, sentindo o brilho interno recuar, contraindo-se como uma brasa que é soterrada por cinzas para sua própria proteção. Casou-se. Farid era gentil como a luz da lua, não como o sol. Não exigia fogo, só companhia. A vida que se seguiu não era de infelicidade, mas de amortecimento. Laila aprendeu a esconder seu tesouro, suas ideias vivas, seus desejos de ver o mar, de aprender a ler os antigos poemas, seu riso que antes era como uma cascata. Tudo isso foi sendo guardado em um lugar secreto, tão fundo dentro de si quanto Amir guardava seu ouro na pedra. No tear, agora em casa, seus tapetes continuaram lindos, mas os padrões tornaram-se mais repetitivos, previsíveis, seguros. Às vezes, ao passar pela praça, ela via Amir. Primeiro, um homem jovem e tenso, depois uma figura cada vez mais encolhida, orbitando aquela pilastra da velha escola, como um planeta perdido. Um nó de dor e de estranha culpa se formava em seu peito. Ela havia se rendido, sim, mas ele havia desistido de uma forma mais profunda. Eles eram espelhos um do outro. Ela que escondera o fogo para se adaptar ao mundo, ele que escondera o ouro e com ele a sua própria vida. Dois tesouros sepultados. Os anos passaram com a suavidade silenciosa da poeira assentando sobre os móveis. Farid faleceu pacificamente durante o sono. Os filhos cresceram e foram viver suas vidas em outras cidades. A casa, outrora cheia de ruídos familiares, tornou-se um grande receptáculo de silêncio. Laila ficou. Sua vida se resumia a uma cadeira de balanço próxima à janela, ao ritual do chá e aos tapetes, que quase ninguém comprava.
mas que ela ainda tecia por puro hábito muscular. E foi numa tarde igual a todas as outras, enquanto seus dedos moviam a lançadeira de um lado para o outro no movimento automático, que a memória a alcançou. Não chegava a ser uma memória pensada. Veio, na verdade, como uma sensação, o calor específico daquele brilho que tinha dentro de si aos 17 anos, o calor do olhar de Amir cruzando o armazém. De repente, o padrão que tecia, intrincado, perfeito, sem alma, pareceu-lhe a representação exata de sua própria existência. Fios perfeitamente entrelaçados, formando uma beleza estática que nunca se moveria, nunca surpreenderia, nunca queimaria. Ela parou. As mãos pousaram sobre o tecido inacabado. O silêncio da casa tornou-se ensurdecedor. Pela primeira vez, Layla não se perguntou: e se Amir tivesse falado? Perguntou com uma clareza que a deixou sem ar: e se eu tivesse falado? A pergunta ecoou no vácuo de sua vida. Todas as justificativas, a tradição, o decoro, o medo de parecer imprópria, desintegraram-se como teia de aranha. Ela não fora apenas passiva, fora cúmplice, oferecera o seu poder de decisão, seu brilho, em um altar, esperando que alguém viesse acendê-lo. Ninguém viera, e ela deixara que a chama se apagasse por falta de ar, por falta de coragem de soprá-la ela mesma. Lentamente ela se levantou da cadeira de balanço, caminhou até um velho baú de cedro no canto da sala. Dentro, embrulhados em linho fino, estavam os desenhos de sua juventude, esboços de tapetes com formas ousadas, pássaros de fogo, tesouros de papel. Ela os espalhou sobre o tapete que estava no chão, seguro e previsível. As cores dos esboços, mesmo desbotadas, pareciam gritar contra a sobriedade do ambiente. Layla não chorou. Sentou-se no chão, no meio daquele caos de papel e memória. Do lado de fora, a luz do entardecer começou a entrar pela janela, projetando sombras longas. Ela olhou para suas mãos, enrugadas, veias salientes, marcadas pelo tempo e pela rendição, mas ainda eram suas mãos. A decisão não foi dramática. Não foi sobre procurar Amir ou mudar o mundo. Foi íntima e irrevogável. Naquela noite, ela não voltou para o tear padrão. Pegou um novo bastidor, esticou um pano cru, pegou os fios mais vermelhos, mais dourados, mais azul profundo que tinha guardado para uma ocasião especial que nunca chegara. E começou a tecer. Teceu uma explosão. Uma forma que não sabia nome, que nascia do movimento de suas mãos, guiadas por um eco fraco, muito fraco, daquele fogo antigo. Era tarde, tão tarde. O corpo doía. A vida havia rastejado. Mas enquanto seus dedos puxavam um fio vermelho sangue através do pano, Layla sentiu algo diferente de felicidade. Era algo mais raro, a sensação de ser habitada, de não estar mais apenas esperando o tempo passar, mas de finalmente, em um suspiro mínimo e feroz, decidir o ritmo da trama das próprias escolhas. Essa história agora é sua. Ela mora onde moram todos os contos da Casa 12, no espaço entre o que se conta e o que se cala. Se ela ecoou em você, curta e compartilhe este episódio com alguém. Siga Contos da Casa 12 nas redes sociais. Os endereços estão na descrição. Afinal, algumas histórias só se completam quando são passadas adiante.